A Localiza tem vivido fortes emoções nos últimos 2 anos, no que representa uma das fases mais preocupantes desde que ela se tornou uma empresa listada. Depois de mais de uma década sendo vista como um exemplo de consistência e execução, a empresa passou a enfrentar uma das maiores quedas registradas na sua história. Para vocês terem uma ideia, do fim de 2022 até março desse ano, as ações caíram quase 60%. Foi um choque de confiança. O mercado que via a Localiza como uma ação quase imune aos ciclos econômicos começou a duvidar. E a dúvida não era se a empresa continuava sólida, mas se o modelo de negócio ainda fazia sentido num cenário de juros altos, crédito caro e carros com preços muito mais altos. De repente, um negócio que parecia previsível passou a ser colocado à prova. E foi nesse momento que a Localiza teve que mostrar de novo o que sempre a diferenciou: capacidade de adaptação. Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Se observarmos com calma os últimos trimestres, percebemos que a empresa começou finalmente a virar essa página. O lucro voltou a crescer, as margens estão se recompondo e o mercado começa, aos poucos, a enxergar o início de um novo ciclo. Mas para entender o que está acontecendo agora, é preciso voltar um pouco no tempo e entender o que causou esse desequilíbrio. O principal vilão dessa história tem nome: depreciação, que é basicamente a perda de valor da frota com o tempo. Durante anos, essa conta foi pequena e controlada, entre 4% e 5% da receita. Mas, a partir de 2022, essa conta explodiu. Chegou a 15% ali no auge de 2024, mas em 2025 começou a cair, ainda que esteja acima do nível histórico. E por que isso aconteceu? Foram 5 fatores que se combinaram. Primeiro, as montadoras reduziram descontos para frotistas. Durante a pandemia, priorizaram o varejo, onde a margem por carro é maior. A Localiza passou a comprar mais caro e vender com menos margem. Agora, com a normalização da produção, esses descontos voltam aos poucos. Segundo fator, a idade média da frota aumentou. Com o mercado de usados mais fraco, a empresa segurou os carros por mais tempo. Carro mais velho perde valor mais rápido. Para rejuvenescer a frota, o ritmo de vendas precisa aumentar, algo que já vem acontecendo ao longo desse ano. Terceiro, mudança do canal de venda. Nos últimos anos, cresceu a fatia de vendas no atacado, onde o preço por carro é também menor. Para voltar a vender com mais margem, a empresa precisa reforçar o varejo, com mais lojas e preparação dos carros antes das revendas. Quarto, os preços dos carros novos subiram demais. E quando o carro novo fica caro, o usado também sofre. Agora, com o programa de incentivo do governo, o IPI sustentável, que explicarei com mais detalhes daqui a pouco, e a estabilização da produção, há espaço para preços mais acessíveis, o que deve reaquecer o mercado. E em quinto lugar, a própria escala da empresa. A frota da Localiza é tão grande, com mais de 600 mil veículos, que pequenas variações de preço geram impactos bilionários. É o efeito colateral do tamanho. Mesmo com esse cenário, a empresa mostrou força no seu último resultado. No segundo trimestre de 2025, o lucro ajustado foi de 768 milhões de reais. O resultado operacional, que basicamente é o lucro da operação antes dos impostos e dos juros, chegou a 3,3 bilhões de reais, crescendo então mais de 40%. O destaque principal foi o aluguel de curto prazo, com margem de 67%. Isso significa que, mesmo no ambiente difícil, a empresa conseguiu equilibrar tarifas e ocupação, gastando menos com manutenção. O ponto fraco veio dos seminovos, que venderam menos no fim do trimestre por causa do decreto do IPI sustentável, que bagunçou os preços por algumas semanas. Mas, em julho, as vendas voltaram a acelerar. E já que o IPI é um tema central, vale explicar com calma. O programa criado pelo governo reduz o imposto sobre carros novos, conforme critérios de eficiência e sustentabilidade, o que na prática barateia os veículos e derruba o preço dos usados. Em agosto, a Localiza informou ao mercado que o decreto do governo, que reduziu o imposto sobre carros novos, geraria um impacto contábil entre 800 milhões e 1 bilhão de reais no resultado do terceiro tri. O motivo é o seguinte: com o preço do carro novo caindo, o valor dos carros usados também cai, e a empresa então precisou ajustar o valor de revenda da frota. Esse ajuste, chamado de impairment, não tira o dinheiro do caixa, mas muda o resultado contábil. Representa cerca de 1,5% a 1,9% do valor da frota. A boa notícia é que esse impacto deve ser temporário e parcialmente compensado pela compra de novos carros com preços menores. Ou seja, é um ruído de trimestre e não uma mudança estrutural. Mas o IPI não foi o único desafio recente. No início de outubro, surgiu um novo risco global, a crise dos chips. O governo da Holanda interveio numa fabricante chinesa chamada Nexperia
e a China respondeu restringindo exportações de semicondutores. Isso reacendeu o medo de falta de peças para a produção de veículos, inclusive aqui no Brasil. Caso se confirme, as montadoras podem priorizar modelos mais caros e reduzir os descontos para grandes compradoras como a Localiza. No curto prazo, o cenário complica a renovação de frota, mas, por outro lado, os preços dos carros usados sobem, o que ajuda então a reduzir a tão importante depreciação. O consenso entre os bancos é que esse impacto seria limitado e bem diferente da crise de 2021, quando a produção de carros praticamente parou. E eu ainda não citei um fator que talvez seja o mais importante de todos: os juros. A Localiza é uma das empresas mais sensíveis à taxa Selic na bolsa. Cada ponto de corte reduz o custo de financiamento da frota, melhora o valor da revenda de carros e ajuda o crédito a fluir. Metade da dívida da empresa está travada em taxa fixa, mas as novas emissões já estão bem mais baratas, próxima de CDI mais 1%. Os principais bancos, BTG Pactual, Bradesco e Itaú, estimam que as despesas financeiras devem cair de 12% para 7% da receita até 2026. Isso significa mais lucro e uma melhora relevante no retorno sobre o capital investido. Na prática, a tese volta para o básico: execução, eficiência e juros em queda. O BTG chama esse momento de reconstrução de margens. Já o Bradesco BBI vê melhora gradual e mantém uma recomendação positiva. Já o Itaú BBA segue otimista, mas ainda com cautela. O que o investidor precisa saber daqui para frente são 5 pontos: preço dos usados estabilizando, renovação mais rápida da frota, tarifas de aluguel sustentáveis, queda real do custo da dívida e ausência de novos ajustes contábeis grandes. Se essas peças se encaixarem, a Localiza pode sair desse ciclo mais eficiente e rentável do que entrou. Depois de uma das maiores correções da sua história, a empresa começa a reconstruir a confiança do mercado, com resultado, disciplina e execução. Uma história que mostra que, mesmo num setor pesado e cíclico, a Localiza parece estar conseguindo fazer o que sempre fez de melhor: adaptar, resistir e voltar a crescer.